minha resposta para o Riquelme. Na verdade, a minha opinião sobre a declaração que ele fez de que o Palmeiras não joga de forma vistosa. Eu acho que essa semifinal começou antes. Bom, gente, muito bom dia, uma ótima terça-feira para você que me assiste. Que a gente tenha uma semana muito boa, uma semana muito especial, principalmente na quinta-feira. E assim, eu quero conversar aqui com vocês hoje, gente, logo pela manhã, porque ontem eu participei, como de costume, né? Todas as segundas eu participo do NOQD, junto com o Fernando, com o Manga. Ontem tava o Gui também, o Josino, meus queridos amigos. E ontem a gente entrou em algumas pautas muito legais, muito boas. E uma delas foi realmente essa. Na verdade, assim, para quem não viu a live, eu recomendo muito ver essa live. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, porque realmente assim foi uma live muito legal, com muito conteúdo, com muita informação, com conteúdo de qualidade, sobretudo. Então, assistam, não deixem de assistir. Combinado? Sobre a nossa pauta aqui da nossa conversa de hoje, dessa terça-feira, eu quero falar sobre a declaração que o Riquelme fez. Eu vou deixar aqui do lado e ele fez uma declaração. Ele falou que o Palmeiras ele não joga de forma vistosa e que, novamente, ele falou do gramado do Allianz Parque, que é um gramado sintético, e que eles vão sim encontrar dificuldades. Como eu falei na introdução do meu vídeo, eu acho que essas declarações elas já são muito parte, né, de um começo de semifinal de Libertadores também. Eu acho que uma semifinal tão gigante como essa, ela não começa exatamente quando o árbitro apita, ela começa antes. Então, eu vou dar um panorama geral aqui da minha opinião. Então, deixa seu comentário, quero saber o que você pensa também. É muito importante para a gente ter cada vez mais o nosso canal aqui, ó, crescendo. Combinado? Bom, para mim, gente, essa questão de ser um futebol vistoso ou não, eu acho que é algo muito íntimo, muito pessoal. Agora, no caso do Riquelme, a impressão que eu tenho é que, inclusive até com as declarações do Romero, do goleiro deles, parece que eles estão até mais preocupados com a parte do gramado, ou seja, de enfrentar o Palmeiras por conta do gramado, ou seja, por conta de um gramado que eles não estão habituados a jogar, por ser um gramado sintético, do que o próprio elenco do Palmeiras, bicampeão consecutivo da Libertadores de 2021, quarta semifinal seguida, quebra de recordes de vários e vários jogos, Rony sendo o maior artilheiro da história da Libertadores, enfim. E isso é algo que, para mim, é mais uma questão de desvio de foco. Eu já falei algumas vezes no meu canal, já falei também nas lives que eu participo, que a parte mental, ela vai ser muito importante nesse jogo, porque eu mantenho a minha opinião e acho sim que o Palmeiras leva vantagem nesses fatores de rendimento, no técnico, no tático, no físico e no mental. Em relação ao Boca, claro, né? E quando o adversário ele se vê numa posição mais frágil, numa posição onde ele tem esse conhecimento que o próprio elenco dele tem sim uma fragilidade maior do que o adversário, aonde que ele vai? Ele vai direto no mental. Ele vai tentar te desestabilizar de alguma forma. E eu acho que é isso que o Riquelme e também o Romero e algumas outras declarações do time do Boca fizeram. Então estão enaltecendo a questão do gramado, ou seja, temos sim uma preocupação, e essa preocupação é o gramado, né? E não propriamente o time do Palmeiras, né? Como eu falei, com quebra de recordes, com sendo bicampeão da Libertadores consecutivo, quarta semifinal seguida. Então é algo que me parece muito mais um desvio de foco. Eu acho que ele tá no direito dele, eu acho que todas essas declarações, elas são válidas, tem a questão, como eu falei, né, do jogo começar antes do árbitro apitar, mas é algo que eu acho que tem uma preocupação muito maior na questão do gramado do que do próprio elenco do Palmeiras. Eu acho que deveria ter aí um balanço bem melhor. E tem uma segunda variável também, né, gente? Da onde que partiu essa conclusão dele?
foram dos jogos do Brasileiro, dos últimos jogos do Brasileiro, da Libertadores, porque realmente, se essa declaração foi baseada e pautada pelos últimos jogos do Palmeiras no Brasileiro, que foi, enfim, o que ele pode ter visto, realmente o Palmeiras tá, sim, bastante abaixo, né? O Palmeiras não teve realmente uma performance vistosa. Foram, como eu falei já nos vídeos anteriores daqui do canal, nas lives que eu participo, diversos cruzamentos com pouquíssima assertividade, pouca criação de jogada, coletivamente também, de criatividade, de inspiração. Como comentei também na live de ontem, o Arthur só dando toque para trás, toque para o lado. Então, realmente, esses jogos o Palmeiras deixou sim a desejar. Mas eu ainda mantenho a minha opinião que eu falei na live de ontem do NOQD, que eu acho que é uma conclusão muito mais imediatista de últimos jogos, né, do que realmente foi o que aconteceu mesmo. O Palmeiras estava muito abaixo nos últimos jogos, mas ainda acho que é uma declaração bem imediatista, né? Então, eu acho que a preocupação, pelo menos na minha visão, do Boca Juniors para o Palmeiras, eu acho que deveria ser muito mais uma preocupação com esse elenco que sabe jogar a Libertadores, que gosta de jogar a Libertadores, que tem sim uma tradição nessa Copa, do que propriamente o gramado. Quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários, que é muito importante, já falei, para o crescimento do canal e para eu saber o que você pensa também. E se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal. Gente, vocês não têm ideia do quão importante é a sua inscrição junto com o seu like. Por quê? Porque o seu like é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês. Combinado? Volto nos próximos dias. Eu fiz o vídeo dos 5 erros que o Palmeiras não pode cometer nesse jogo da semifinal da Libertadores, e amanhã eu quero soltar um vídeo falando dos 5 acertos que o Palmeiras precisa fazer para ter um bom desempenho lá na Bombonera. Combinado? Muitos e muitos beijos. Um ótimo dia para você. E não se esqueçam, avante palestra sempre!